Vem, ó pecador, vem e veja Cristo o Senhor morrendo na cruz. Veja a coroa de espinhos do teu rei, que por seus pecados respira em agonia. Vem, ó pecador, vem e veja o que Jesus fez para comprar sua liberdade. Vem, ó pecador, venha e chore, pois foi por seus pecados que Jesus morreu. Você consegue imaginar o peso da justiça de Deus? Cristo suportou a ira que era pra você. Vem, ó pecador, venha chorar. Jesus morreu amaldiçoado em seu lugar. Oh, que belo olhar pra essa cruz, onde o justo Salvador sangrou. Oh, o poder do amor me amou até o fim, até seu coração parar de bater, até seu coração parar de bater. Na, 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 Vem, ó pecador, venha se alegrar. A misericórdia até para o pior. Ele morreu por nós, inimigos seus. Venha hoje à cruz para ter paz com Deus. Vem, ó pecador, venha cantar. Jesus venceu a morte, você também vem. Será? Oh, que belo olhar pra essa cruz, onde o justo Salvador sangrou. Oh, o poder do amor me amou até o fim, até seu coração para de bater, até seu coração para de bater. Na, 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 Bom dia, bom dia. Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu sua Bíblia hoje? Está meditando novamente na cruz de Cristo e
é o que provavelmente eu vou fazer nos próximos anos, quem sabe até o resto da minha vida, todos os dias ao acordar. Estava meditando em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ontem eu falei sobre o cumprimento do Salmo 22. Lançaram sorte sobre as minhas vestes. E aqui novamente em Lucas nós vemos uma repetição deste versículo, mas acrescentando algo maravilhoso, que é o seguinte, Lucas 23, versículo 34. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Interessante que durante toda a cruz nós vemos a soberania de Deus de uma forma assustadora. Por exemplo, lá em João, olha que coisa bastante incomum. Essa é a única coisa que eu posso dizer de uma passagem como essa. Incomum. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, quebrou a perna do primeiro homem naquela cruz, e em seguida do outro homem que com Jesus havia sido crucificado. Ou seja, olha que coisa bastante improvável de acontecer. Quebra a perna que está à esquerda, pula Jesus, não quebra as pernas de Cristo, e quebra a perna do outro crucificado e depois se aproxima de Jesus e viram que ele estava morto, não lhe quebrando as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança. Imediatamente brotou sangue e água. Olha que coisa interessante que nós vemos lá em João. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade disso acontecer? Praticamente zero. Realmente nós vemos que a todo momento Deus estava no controle de tudo para que as profecias se cumprissem exatamente como Ele ordenou. E como nos dias de hoje Deus continua com o controle completo da sua criação. Isso não é maravilhoso? Isso não te deixa de boca aberta, pasmo, maravilhado? Como foi cantado, você olha para essa cruz, você não consegue ver que belo, que maravilhoso. Sabe, se tem um momento que a soberania de Deus fica evidente, é na crucificação de Cristo. Todos os elementos ali contribuem para que as profecias se cumprissem. Não tem como você ler os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João e simplesmente não ver a soberania de Deus. Como que é possível quebrar a perna de um soldado, pular Jesus, quebrar a perna do outro e depois furar Cristo do lado com a lança, cumprindo o êxodo, a Páscoa, o Cordeiro perfeito que não pode ter mancha nem defeito, nem um osso quebrado. É impressionante, é maravilhoso. E o mais incrível é que foram ímpios romanos que mataram Jesus. Você poderia dizer, se os judeus crucificassem Jesus, quem sabe algum judeu ali
querendo que Jesus fosse o Messias, digamos assim. Ele não quebrou as pernas de Jesus para cumprir uma profecia, mas não, são ímpios. São pessoas que nunca, em toda a sua vida, quem sabe ouviram falar no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nunca leram uma profecia, jamais imaginariam que existe um livro chamado Êxodo. O homem que quebrou a perna do primeiro soldado e quebrou a perna do outro, ou do primeiro crucificado. O soldado que quebrou a perna do primeiro crucificado e pulou Jesus nunca havia lido sobre a Páscoa. Para você ver que Deus tem um pleno controle até sobre os ímpios. E o que dizer de Pilatos? Jesus Cristo deixou bem claro para Pilatos quando ele disse que você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não fosse dado. Em outras palavras, a todo momento, até sobre Pilatos, Deus continuava sendo soberano. Sabe, nada ofende, nada ofende mais os ímpios que escutar sobre a soberania de Deus. Porque a maioria dos ateus, eles não querem que Deus exista, é um problema moral, porque crer que Deus existe vai implicar em mudança de vida, mudança de comportamento, obedecer a alguém. A sua natureza inteira clama, grita, deseja ardentemente pecado. É isso que ele ama. E quando nós, ou você, eu, qualquer pessoa, ensina sobre a soberania de Deus, ele fica muito irritado, a maioria dos ateus ficam muito irritados porque eles odeiam a ideia de que mesmo eles não acreditando em Deus, Deus ainda é soberano sobre eles. E eles só continuam sendo ateus porque Deus ainda não quis salvá-los. Isso ofende o ateu. Porque na cabeça dele, ele pode estalar os dedos a hora que ele quiser e eu venho para Deus. Na cabeça dele, ele tem o botão mágico da salvação. E ele aperta esse botão quando ele quiser. Na cabeça do ateu e de muitas pessoas, elas acham que salvação é algo que você resolve com oração. Quem sabe ele nunca ouviu falar sobre regeneração, nascer de novo. Uma obra sobrenatural feita por Deus em que um homem morto em seus delitos e pecados se torna vivo para Deus, vivo para o amor, vivo para as boas obras. Sabe, isso é extremamente ofensivo. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos esse monte de fatos, um monte de profecias se cumprindo, e é inevitável dizer: Deus é soberano sobre tudo, ao ler os evangelhos. Veja aqui Jesus novamente ensinando a oração do Pai Nosso. Lembra a oração que Jesus ensinou para os discípulos? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Aqui Cristo está fazendo algo que Estevão vai repetir antes da sua morte. Não lhes impute esse pecado, lembra? Atos 7. Aqui Jesus está mostrando mais uma vez que não foi só um homem que morreu naquela cruz, mas foi o próprio Deus. Quem, em momento de dor e momento de agonia, poderia dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo? Geralmente os pais usam essa frase para defender seus filhos, não é? É um argumento assim
bem familiar ao pai e aos filhos, né? Por exemplo, a criança é muito pequena, ela puxa algo que está... puxa o forro da mesa e cai um monte de pratos e quebra tudo. Ou então está correndo e bate a mão em alguma coisa e cai um copo e quebra. Ou então está brincando de bola e chuta a bola bate na televisão, a televisão cai. Ou então está brincando com uma espada de brinquedo, né? Aí de repente ele pega essa espada e acerta um monte de copos e os copos caem no chão. Prá, prá, quebra tudo. Ou então a criança está comendo e de repente ela bate a mão num copo e o copo cai e quebra. Com a defesa de muitos pais, quando amam seus filhos, dizem: não, 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 gente, é só uma criança, não sabe o que está fazendo. Veja o amor de Jesus, tratando pessoas cheias de ódio, zombando dele, fazendo algo extremamente grave. Jesus, com seu coração de ouro, com seu coração santo, com seu coração imaculado, com seu coração perfeito, com seu coração puro. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E é verdade. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados são como aquela população da cidade de Nínive. Lembra que Deus disse para Jonas? Não sabem a diferença entre a mão esquerda e a direita. Não sabem o que estão fazendo. Porque se tivesse a iluminação, se vissem quem estava ali na sua frente, se pudesse ter um vislumbre, um pequeno vislumbre da glória de Cristo, quem Ele é, jamais crucificariam o Senhor da glória. Jamais. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é arrebatador, isso aqui é inominável, não tem palavras para descrever esse momento. Geralmente as pessoas, quando são magoadas, jamais dizem isso. Ah, perdoa-lhe, Senhor, ele não sabe o que está fazendo. Mas essa é a oração que a esposa deve fazer para o seu marido quando ele pecar. Essa é a oração que o marido deve fazer para a sua esposa quando ela pecar. Essa é a oração que os pais devem fazer para os filhos e os filhos fazerem para os pais. Pai, perdoa-lhes. Ele não sabe o que está fazendo. Sabe, o pecado é uma espécie de cegueira. A pessoa fica cega. A sua mente, o seu entendimento é feito de uma forma. A sua mente, o seu entendimento é como se fosse um monte de lodo, de barro que é jogado no rosto de uma pessoa e ela não consegue enxergar mais. E cego, ela começa a tatear as coisas e tudo que ela faz é pecar. Assim é o homem que não nasceu de novo, a mulher que não nasceu de novo. Por isso eles dividiram as vestes de Jesus. Mas que hoje Deus possa mudar a situação daqueles que estão ouvindo esse devocional. E que Deus possa abrir hoje os seus olhos para que você veja a glória de Cristo, o amor de Deus na cruz por você, pecador. Amém, amém e amém.